A humilhação tem um gosto amargo, mas para alguns, ela é o tempero necessário para a justiça. Imagine dedicar anos da sua vida, seu esforço financeiro e seu apoio emocional para construir o futuro de outra pessoa, apenas para ser descartada como um segredo vergonhoso no momento da glória. Esta narrativa mergulha nas profundezas de um relacionamento construído sobre pilares de ingratidão e na força silenciosa de uma mulher que decidiu que não seria mais figurante na própria vida. Prepare-se para uma jornada de decepção, mas, acima de tudo, de uma reviravolta implacável. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de Curitiba naquela manhã de quinta-feira não era quente, era apenas uma luz pálida que atravessava as cortinas de linho cinza da nossa sala, iluminando a poeira que dançava no ar. Eu me lembro do cheiro de café recém-passado, aquele aroma forte que costumava ser o nosso ritual de despertar, mas que naquele dia parecia ácido, quase metálico. Otávio estava na cozinha. O som da colher batendo ritmicamente contra a cerâmica da caneca ecoava pelo corredor como um metrônomo marcando o fim de um ciclo. Eu o observava da fresta da porta, sentindo um nó seco na garganta. Ele estava impecável. O terno azul marinho que eu mesma ajudei a escolher e a pagar, em 10 parcelas no meu cartão de crédito, caía perfeitamente em seus ombros largos. Ele se formaria em engenharia civil naquela noite. Foram 5 anos de noites em claro, de cálculos estruturais que tomavam a mesa da sala, de crises de ansiedade em que eu segurava sua mão e dizia que ele era capaz. Eu abdiquei de viagens, de roupas novas e até de visitas à minha família no interior, para garantir que as mensalidades da faculdade particular dele estivessem em dia quando a bolsa parcial não cobria o total. Eu não era apenas a namorada, eu era o alicerce. Esse, no entanto, em cima da mesa de centro, repousavam 3 convites de gala com detalhes em dourado. 3. Um para o pai dele, um para a mãe e um que permanecia um mistério, pois o meu nome não constava em lista alguma. Aproximei-me devagar, meus passos abafados pelo tapete que havíamos comprado juntos em uma liquidação no ano passado. Meu coração batia em um ritmo descompassado, uma mistura de negação e uma intuição feminina que eu tentava silenciar há semanas. Quando entrei na cozinha, Otávio nem sequer desviou os olhos do celular. Ele digitava furiosamente, um sorriso de canto que eu não via há muito tempo destinado a mim. Otávio! Minha voz saiu. Mais baixa do que eu pretendia, rouca pela noite mal dormida. Ele bloqueou a tela do celular instantaneamente, um reflexo rápido demais para quem não tem nada a esconder. Ele se virou, ajeitando o nó da gravata com uma impaciência que me atingiu como um tapa físico. Diga, Thalita, estou com pressa. O ensaio da cerimônia começa em 1 hora e o trânsito na linha verde está um caos. Eu vi os convites na sala, eu disse, tentando manter a calma, embora minhas mãos estivessem geladas. Você disse que a cota para cada formando era limitada, que só tinha conseguido 2 para os seus pais, mas tem um 3º convite lá. Eu pensei que, bom, depois de tudo o que passamos, que eu estaria lá com você hoje. Ele soltou um suspiro pesado, um som carregado de um desprezo que ele não fazia mais questão de ocultar. Ele deu um passo à frente, invadindo o meu espaço pessoal, mas não para um abraço. A energia dele era agressiva, como se eu fosse um obstáculo no caminho do seu sucesso recém-adquirido. Thalita, não começa. Eu não quero drama hoje. É o dia mais importante da minha vida. O dia em que finalmente vou ser alguém. Eu não preciso de cobranças. Cobranças? Senti uma risada amarga subir pelo meu peito. Otávio, eu paguei o seu curso de AutoCAD no semestre passado. Eu revisei cada página do seu TCC enquanto você dormia de exaustão. Eu não estou fazendo uma cobrança. Estou perguntando por que a mulher que construiu esse diploma com você não foi convidada para ver a entrega. Nesse momento, o interfone do nosso apartamento tocou. Eram os amigos dele, provavelmente passando para uma carona ou para começarem as comemorações cedo. Otávio abriu a porta do corredor e saiu para o hall do elevador, esperando que eu o seguisse para encerrar a
conversa ali, onde ele achava que eu não faria uma cena. Mas eu fui atrás dele. Eu precisava da verdade, por mais que ela fosse me estraçalhar. Quem vai usar o terceiro convite, Otávio? Perguntei, já no corredor, com a voz embargada. Ele parou diante do elevador de metal escovado, as luzes do painel refletindo em seus olhos frios. O som das vozes dos vizinhos e o barulho da rua lá embaixo pareciam distantes. Ele se virou, bruscamente, o rosto vermelho de uma raiva súbita e desproporcional. Você quer mesmo saber? Ele gritou, e sua voz ecoou por todo o andar, fazendo com que uma porta vizinha se abrisse levemente. Meus pais não gostam de você, Thalita. Eles nunca gostaram. Eles acham você comum, sem ambição, uma simples secretária que nunca vai entender o mundo em que eu vou entrar agora. Eles convidaram a Isabela, sim, a minha ex. Ela é filha de engenheiros, ela fala a língua deles, ela brilha nos eventos sociais. Meus pais gostam dela. Eles querem ela lá comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada palavra dele foi como um prego sendo martelado na minha dignidade. Isabela, a ex-namorada de faculdade que o traiu há 3 anos e que os pais dele, em seu elitismo doentio, ainda consideravam a nora ideal, apenas por causa do sobrenome e da conta bancária. Você está me dizendo que, no dia da sua formatura, você vai entrar de braços dados com a mulher que te traiu, porque os seus pais acham que eu não sou boa o suficiente para o seu novo status? Perguntei, sentindo as lágrimas finalmente rolarem, quentes e traiçoeiras. Exatamente, ele exclamou, sem um pingo de remorso. Meus pais investiram em mim emocionalmente. Eles merecem estar felizes hoje. E se a felicidade deles depende da Isabela, e estar lá é ela quem vai. Você é só a pessoa que me ajudou a chegar aqui, mas não é a pessoa que vai caminhar ao meu lado a partir de agora. Aceite isso. Eu olhei para aquele homem que eu amei por 4 anos. O homem por quem eu trabalhei horas extras, por quem eu deixei de comprar um carro para que ele pudesse pagar as taxas de formatura. Ele estava ali, brilhando em seu terno caro, sentindo-se o dono do mundo, enquanto me jogava no lixo como um rascunho descartado. Minha respiração se acalmou de repente. Uma clareza fria, quase glacial, tomou conta de mim. Eu limpei o rosto com as costas da mão, sentindo a textura da pele sob meus dedos. Eu não gritei, não implorei, não bati nele. Eu entendo, Otávio, eu disse, minha voz agora firme, desprovida de qualquer emoção. Eu entendo perfeitamente. Ele pareceu surpreso com a minha submissão repentina. O elevador chegou com um plinho metálico. Ele ajeitou o paletó, deu um sorriso de triunfo e entrou na cabine. Ótimo! Que bom que você é madura. Volto tarde. Não me espere acordada, porque vamos esticar a festa na casa da Isabela. As portas se fecharam, e a última imagem que tive dele foi o reflexo do seu sorriso no espelho do elevador. Fiquei ali parada, no corredor frio, por longos minutos. O cheiro do perfume dele ainda pairava no ar. Uma fragrância amadeirada que agora me causava náuseas. Voltei para dentro do apartamento. O lugar estava cheio de memórias nossas, mas pela primeira vez eu não via um lar. Eu via um cenário de um crime emocional. Olhei para a mesa de centro, para os convites dourados. Ele tinha levado os dele, mas esqueceu que eu tinha as chaves de tudo, do carro, do apartamento que estava no meu nome e, principalmente, da dignidade que ele achou que tinha me tirado. Sentei-me no sofá e olhei para o relógio. Ele teria uma formatura inesquecível, mas não da forma que ele planejava. A vingança, eu percebi, não precisava ser barulhenta. Ela só precisava ser completa. O silêncio que se seguiu à partida de Otávio não era o vazio da paz, mas o zumbido ensurdecedor de uma bomba que acabara de explodir. Fiquei parada no centro da sala, olhando para o tapete geométrico que havíamos escolhido juntos em uma tarde chuvosa de sábado. Eu me lembrava da alegria dele naquele dia, da forma como ele me abraçou e disse que aquele apartamento era o nosso ninho, o começo da nossa dinastia. Que mentiroso canalha! Cada centímetro daquele lugar tinha o meu suor. O sofá de veludo cinza, a televisão de última geração onde ele assistia às aulas online, até mesmo a cafeteira expresso que ele usava todas as manhãs, tudo havia sido fruto do meu trabalho como secretária executiva
em um escritório de advocacia no centro cívico. Comum, sem ambição. Uma simples secretária. As palavras dele reverberavam nas paredes, misturando-se ao som do vento que começava a assobiar pelas frestas da janela, um prenúncio de que a temperatura em Curitiba cairia drasticamente ao anoitecer. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço, mas não era de vergonha. Era uma fúria lúcida. Ele achava que eu era o degrau de uma escada que ele acabara de subir e que agora podia simplesmente chutar para trás. Caminhei até o quarto. O cheiro do perfume dele ainda estava impregnado no travesseiro. Abri o guarda-roupa e vi as camisas de algodão egípcio, passadas e engomadas por mim, penduradas em fila indiana. Ele se sentia um príncipe pronto para a coroação, mas esqueceu que a coroa era alugada com o meu dinheiro. Peguei o meu celular. Minhas mãos não tremiam mais. Acessei o aplicativo do banco, verifiquei o saldo da nossa conta conjunta, uma conta que ele mal alimentava, já que o pouco que ganhava no estágio era para as despesas extras da faculdade. Na verdade, a conta era alimentada quase exclusivamente pelo meu bônus de final de ano e pelo meu salário. O carro, um sedã branco que ele exibia para os amigos como se fosse o dono da frota, estava no meu nome. O contrato de aluguel deste apartamento, também no meu nome. O seguro, a internet, a conta de luz, tudo vinculado ao meu CPF. Você quer a Isabela, Otávio? Sussurrei para o quarto vazio, sentindo um sorriso gélido curvar meus lábios. Então você vai ter a Isabela, mas não vai ter nada do que eu construí. Liguei para Beatriz, minha melhor amiga e a pessoa mais prática que eu conhecia. Ela trabalhava com organização de eventos e tinha uma rede de contatos que incluía desde barman até empresas de mudança expressa. Bia, preciso de um favor. Não pergunta nada agora, só vem para cá e traz o máximo de caixas de papelão que você conseguir no caminho. E chame o chaveiro que atende o seu condomínio. Preciso dele aqui em 2 horas, custe o que custar. Beatriz não questionou. Ela conhecia o histórico de Otávio, as pequenas humilhações que eu vinha engolindo, em nome de um futuro melhor. Quando ela chegou 40 minutos depois, encontrou-me no meio da sala com um rolo de fita adesiva na mão e um olhar que a fez parar na porta. Thalita, o que aconteceu? Ele fez de novo? Perguntou ela, largando 3 fardos de caixas vazias no chão. Contei tudo enquanto começava a arrancar as roupas dele dos cabides. Contei sobre a Isabela, sobre os pais dele, sobre o comum e sobre a falta de ambição. Beatriz ouvia em silêncio, o rosto ficando vermelho de indignação. Aquele desgraçado, ela sibilou. Ele realmente acha que pode fazer isso? No dia da formatura? Com a ex-namorada? Ele acha que eu vou ficar aqui, chorando no sofá esperando que ele volte de madrugada com cheiro de bebida e de outra mulher, para depois me pedir desculpas e dizer que foi pressão dos pais. Mas ele se enganou. Ele disse que eu entendi. E eu entendi mesmo. Entendi que eu não sou o degrau dele. Eu sou o chão. E sem chão, ninguém fica de pé. Começamos o trabalho. Foi uma operação de guerra. Em menos de 3 horas, tudo o que pertencia a Otávio estava devidamente encaixotado. Suas roupas, seus livros de engenharia caros, seus perfumes, seus sapatos de marca, até mesmo a escova de dentes e o videogame que eu dei de aniversário no ano retrasado. Não deixei uma meia. Para trás. Cada caixa foi lacrada com uma força que fazia o plástico da fita estalar no silêncio do apartamento. O chaveiro chegou às 16 horas. Era um senhor de poucas palavras, que trocou a fechadura da porta principal e da porta de serviço em menos de 20 minutos. Paguei-o com um Pix, sentindo uma satisfação quase física ao ouvir o estalo do metal novo se encaixando na porta. Agora, a chave que Otávio carregava no bolso, pendurada em um chaveiro de couro que eu comprei em Gramado. Era apenas um pedaço inútil de metal. E o carro? Beatriz perguntou, apontando para a chave reserva sobre o balcão da cozinha. O carro está no estacionamento do prédio. Eu já liguei para a administração. Cancelei o acesso do controle remoto dele. Se ele tentar entrar com o carro, o portão não vai abrir. E se ele tentar entrar a pé, o porteiro já foi instruído. Ele não mora mais aqui. Fiz um boletim de ocorrência online por apropriação indébita, caso ele tente levar o veículo sem o meu consentimento. Eu estava agindo com uma precisão cirúrgica.
A Thalita emocional, que chorava por migalhas de afeto, tinha morrido no momento em que ele gritou o nome da Isabela naquele corredor. A Thalita, que restou, era uma estrategista. Fomos até a garagem, carregamos as 12 caixas de Otávio no carro de Beatriz. Eu sabia exatamente para onde elas iriam. A casa dos pais dele, em um condomínio fechado em Santa Felicidade. O lugar onde a nora perfeita provavelmente estava sendo paparicada naquele exato momento, enquanto se preparavam para o salão de festas. Você vai deixar lá agora? Bia perguntou, ligando o motor. Não. Vou deixar na calçada da casa deles, exatamente às 19 horas, quando o buffet da formatura estiver começando. Quero que, quando eles voltarem da festa, a primeira coisa que vejam seja o resto da vida de sucesso do filho deles empilhado no meio-fio, sujeito à garoa de Curitiba. Enquanto Beatriz dirigia, eu olhava pela janela. As luzes da cidade começavam a se acender. Eu imaginava Otávio agora, tirando fotos com o Capelo, sorrindo para as câmeras ao lado de Isabela, sentindo-se o homem mais poderoso do mundo. Ele não tinha ideia de que o castelo de cartas que eu sustentei por 5 anos estava prestes a desmoronar. Voltamos para o apartamento. Ele parecia maior, mais frio, mas incrivelmente limpo. Não havia mais o cheiro dele, não havia mais a bagunça dele. Eu peguei uma garrafa de vinho que guardávamos para uma ocasião especial. Abria com calma, vertendo o líquido rubi em uma taça de cristal. Sentei-me na poltrona que ficava de frente para a porta. Eu não ia sair. Eu ia esperar. Eu queria ouvir o som da chave inútil tentando girar na fechadura. Eu queria o clímax daquela noite. Bia, obrigada, eu disse, levantando a taça. Amiga, você tem certeza de que está bem? Ela perguntou, preocupada com a minha calma excessiva. Nunca estive melhor. Pela primeira vez em anos, eu sinto que o ar que eu respiro é meu, e o show só está começando. O relógio de parede da sala, um modelo minimalista que eu mesma instalei para dar um ar moderno ao nosso lar, parecia bater mais alto a cada minuto. O tic-tac ecoava no apartamento vazio, preenchendo o espaço que antes era ocupado pelas reclamações de Otávio sobre o volume da televisão ou pelo som constante dos seus vídeos de engenharia. Eram quase 11 da noite. Lá fora, a garoa fina de Curitiba havia se transformado em uma chuva persistente e gelada, daquelas que penetram nos ossos e fazem a cidade parecer envolta em um véu cinzento. Eu estava sentada na poltrona de couro, a mesma onde tantas vezes fiz massagem nos pés dele após um dia cansativo de estágio, enquanto ele apenas reclamava da vida. A taça de vinho tinto estava quase vazia, deixando um rastro carmim no cristal. Eu me sentia estranhamente lúcida. Não havia o desespero que eu imaginei que sentiria. No lugar da dor, havia um cálculo frio e uma satisfação silenciosa. Peguei meu notebook. Eu tinha mais um passo a cumprir antes do retorno triunfal do formando do ano NER. Otávio utilizava um cartão de crédito adicional do meu banco para suas despesas de representação, jantares com colegas, livros caros e, como descobri recentemente pela fatura online, alguns presentes em joalherias que nunca chegaram às minhas mãos. Abri o aplicativo bancário. Meus dedos deslizaram pelo trackpad com uma agilidade vingativa. Com 3 cliques, cancelei o cartão adicional por perda ou roubo. Ele tentaria pagar a conta do espumante na casa da Isabela e descobriria que seu poder de compra havia expirado junto com o meu respeito por ele. Em seguida, enviei um e-mail formal para a imobiliária. O contrato estava em meu nome, e eu tinha uma cláusula de rescisão que me permitia sair com 30 dias de aviso. Informei que estaria entregando as chaves em breve. Eu não queria mais morar ali. Aquele lugar estava contaminado pelo fantasma de uma relação parasitária. Eu já tinha um plano para me mudar para um loft menor, mais perto do meu trabalho, onde não haveria espaço para ninguém além de mim e da minha paz. Por volta da meia-noite, ouvi o som que estava esperando. O barulho do motor do carro no pátio do prédio. Imaginei-o saindo do veículo com aquele sorriso arrogante, talvez com o hálito cheirando a uísque, caro, sentindo-se o rei de Santa Felicidade após a recepção pomposa na casa dos pais. Ouvi o som abafado do elevador subindo. Meu coração deu um salto, não de medo, mas de expectativa. Os passos dele no corredor eram pesados, denunciando o cansaço e, possivelmente,
a embriaguez. Ouvi o tilintar das chaves. A primeira tentativa. O metal bateu na fechadura nova, mas não encaixou. Ele tentou de novo, com mais força. Ouvi-o resmungar. Algo incompreensível. Mas que droga! A voz dele veio do outro lado da porta, carregada de irritação. Ele forçou a chave com tanta violência que achei que fosse quebrá-la dentro do tambor. O som do metal raspando no metal novo era música para os meus ouvidos. Ele tentou a segunda chave, a da porta de serviço, e o resultado foi o mesmo. O silêncio que se seguiu foi breve, interrompido por uma batida forte na madeira. Talita, abre essa porta! Ele gritou, a voz ecoando pelo corredor silencioso. A fechadura está travada. Talita, acorda! Eu me levantei com calma. Caminhei até a porta, mas não a abri. Fiquei ali, sentindo o frio da madeira contra a palma da minha mão, separada dele por apenas alguns centímetros de carvalho e pela barreira intransponível da minha nova vontade. Talita, eu sei que você está aí. A luz da sala está acesa. Ele bateu de novo, agora com o punho fechado. Que brincadeira é essa? Eu estou cansado, tive um dia longo. Abre logo. Aproximei-me do olho mágico. Vi o rosto de Otávio distorcido pela lente grande angular. Ele parecia patético. A gravata estava frouxa, o cabelo antes impecável. Agora estava desgrenhado pela umidade da chuva, e ele segurava o diploma dentro de um tubo de veludo como se fosse um cetro real. Você não mora mais aqui, Otávio? Eu, disse com a voz baixa, mas perfeitamente audível através da porta. Houve uma pausa. Eu podia quase ouvir as engrenagens da cabeça dele tentando processar a frase. O quê? Do que você está falando? Para de palhaçada, Talita. São mais de meia-noite. Abre essa porta agora ou eu vou chamar o síndico. Pode chamar, respondi, sentindo uma calma quase celestial. O síndico já tem uma cópia do B, o que eu registrei sobre a sua saída. O contrato está no meu nome. O carro que você dirigiu até aqui está no meu nome. E as suas coisas? Bom, suas coisas estão na calçada da casa dos seus pais. Espero que a Isabela tenha ajudado você a recolher as caixas antes que a chuva as destruísse completamente. Mas pelo que conheço daquela família, eles provavelmente acharam que era lixo e nem abriram o portão. Ouvi um som de engasgo do outro lado. Você não fez isso. Você não teria coragem. Meus pais, a Isabela... Talita, você está louca? Eu sou um engenheiro agora. Você não pode me tratar assim. Você é um engenheiro sem teto e sem crédito, Otávio. Retruquei, sem aumentar o tom de voz. A simples secretária resolveu que a sua estadia gratuita no meu suporte emocional e financeiro acabou. Você queria uma mulher que brilhasse nos eventos sociais? Vá brilhar com a Isabela. Só que, a partir de agora, você vai ter que pagar o brilho do próprio bolso. Se é que sobrou algum limite no cartão que eu acabei de cancelar. Sua vadia, ele berrou, e o chute que ele deu na porta fez o batente vibrar. Abre essa porta, eu vou quebrar tudo. Esse apartamento também é meu, eu morei aqui por 3 anos. Você foi um hóspede, Otávio, um hóspede mal agradecido. E agora, o check-out foi feito. Vá embora. Se você bater na porta mais uma vez, a polícia chega em 5 minutos. Eu já deixei o número da delegacia no descagem rápida. Ele começou a esmurrar a porta freneticamente, gritando insultos que eu nunca imaginei ouvir da boca do homem que, um dia, jurou me amar. Ele me chamou de tudo o que o seu elitismo ferido permitia. Eu me afastei da porta, voltei para a poltrona e peguei meu celular. Liguei para a portaria. Seu Vanderlei? É a Talita do 402. O rapaz que está aqui fora está perturbando o sossego e se recusa a sair. Pode chamar a viatura que conversamos mais cedo? Sim, ele está sendo agressivo. Obrigada. Sentei-me e fechei os olhos. Os gritos dele continuavam no corredor, mas agora pareciam distantes, como o barulho de um rádio mal sintonizado. Eu pensava na ironia de tudo aquilo. Ele passou anos estudando estruturas, tensões e resistências de materiais, mas não foi capaz de calcular a resistência do meu coração. Ele achou que eu era um material maleável, que poderia ser moldado e descartado. Ele errou o cálculo estrutural mais importante da vida dele.
10 minutos depois, o barulho cessou. Ouvi vozes graves no corredor. Os policiais. Ouvi Otávio tentando explicar, com sua voz de homem importante, que aquilo era um mal-entendido, que eu era uma namorada histérica. Mas o Sr. Vanderlei, o porteiro que sempre foi, tratado com desdém por Otávio, deu o seu depoimento. O apartamento é da dona Thalita, sargento. O rapaz não consta mais na lista de moradores. Ouvi o som de passos se afastando. O elevador desceu. O silêncio voltou a reinar no quarto andar. Um silêncio absoluto e purificador. Eu fui até a janela e vi, lá embaixo, as luzes da viatura refletindo nas poças de água. Vi Otávio sendo escoltado para fora do prédio, sem o seu carro, carregando apenas o seu tubo de diploma debaixo do braço, enquanto a chuva de Curitiba o batizava na sua nova realidade. Ele não tinha onde dormir. Ele não tinha como pagar um hotel de luxo. E ele sabia que, na casa dos pais dele, a recepção não seria calorosa quando vissem as caixas de papelão encharcadas na calçada de Santa Felicidade. Tomei o último gole de vinho. O gosto não era mais amargo, era doce. O primeiro capítulo da minha liberdade estava escrito, mas eu sabia que ele tentaria voltar. Homens como Otávio não aceitam a derrota tão facilmente, especialmente quando a derrota vem de alguém que eles consideram inferior. Eu precisava me preparar para o que viria a seguir, porque a formatura dele tinha acabado, mas a minha lição de vida estava apenas começando. Acordei antes do despertador. Eram 5:30 da manhã e o céu de Curitiba ainda era um borrão de um azul metálico profundo, típico dos amanheceres gelados da nossa capital. O apartamento estava mergulhado em um silêncio que eu não conhecia. Por anos, o som do meu despertar era acompanhado pelo ressonar pesado de Otávio ou pelos bips insistentes do tablet dele, que ele deixava carregando ao lado da cama com notificações de fóruns de engenharia. Hoje, não. Hoje, o único som era o da minha própria respiração, rítmica e calma, e o leve estalar das paredes do prédio se contraindo com a queda da temperatura. Levantei-me e senti o chão frio sob os pés descalços. Não procurei pelos chinelos dele, que sempre ficavam jogados no meio do caminho, um obstáculo constante na minha rotina. Fui até a cozinha e liguei a cafeteira. Enquanto a água esquentava, olhei pela janela. A rua lá embaixo estava úmida, refletindo as luzes dos postes. Imaginei onde Otávio teria passado a noite. Talvez no sofá desconfortável da casa dos pais, sob o olhar de julgamento de Dona Regina, ou quem sabe no apartamento luxuoso de Isabela, tentando explicar por que não tinha sequer uma muda de roupa limpa para vestir naquela manhã de primeiro dia como engenheiro. O cheiro do café começou a preencher o ambiente. Diferente do dia anterior, aquele aroma não me trazia náuseas. Era revigorante. Sentei-me à mesa e, antes de tomar o primeiro gole, meu celular vibrou intensamente sobre o mármore. O visor mostrava um número que eu conhecia bem. Dona Regina, a mãe de Otávio. Respirei fundo, sentindo o ar gelado expandir meus pulmões. E atendi. Thalita? A voz dela era uma navalha envolta em seda. Aquela voz de quem frequentava chás beneficentes no batel e desprezava qualquer pessoa que não tivesse um sobrenome tradicional. Que tipo de comportamento é esse? Eu exijo uma explicação agora mesmo. Bom dia para a senhora também, Regina, respondi, mantendo a voz tão plana quanto a superfície do café na minha caneca. Não me venha com o bom dia. Meu filho chegou em casa de madrugada, debaixo de chuva, escoltado por uma viatura, sem o carro e sem as chaves do apartamento. E o que é pior, as coisas dele, as roupas de marca, os livros caros de cálculo, tudo jogado na calçada, encharcado. Você tem noção do prejuízo? Você sabe quanto custaram aqueles ternos? Eu sei exatamente quanto custaram, Regina. Eu paguei por 2 deles no meu cartão de crédito. Retruquei, e pude quase ouvir o engasgo dela do outro lado da linha. E quanto ao prejuízo, o maior deles foi o meu tempo. 5 anos investindo em um projeto que se provou estruturalmente falho. Você é uma ingrata! Regina gritou, perdendo a compostura refinada. Nós permitimos que você fizesse parte da nossa família, mesmo você sendo quem você é. E é assim que você retribui? No dia da formatura dele, você o humilhou na frente da Isabela.
Regina, vamos ser honestas, eu disse, sentindo uma satisfação genuína ao interrompê-la. A senhora nunca me considerou da família. A senhora me considerava uma secretária de luxo que pagava as contas que o seu marido, com todas as dívidas de jogo que ele esconde da senhora, não conseguia pagar para manter as aparências do filho. E sobre a Isabela, se ela é tão perfeita, tenho certeza de que ela não se importará em emprestar um dos cartões de crédito do pai dela para o Otávio recomprar os ternos. Você vai se arrepender disso, sua insignificante. O Otávio vai entrar na justiça. O carro é dele por direito. O carro está registrado no meu CPF, com o dinheiro do meu bônus anual. Se ele tentar pegar o veículo, eu farei uma denúncia de roubo. E quanto ao apartamento, o contrato de locação também é meu. Ele tem 2 horas para mandar alguém buscar o que sobrou, ou eu farei uma doação para o Exército de Salvação. Tenha um bom dia, Regina. Desliguei antes que ela pudesse disparar mais veneno. Meu coração batia rápido, mas eu sorria. Pela primeira vez, eu havia falado com ela sem baixar a cabeça, sem tentar agradar para ser aceita em um mundo que não me pertencia. Fui para o banho. Deixei a água quente relaxar meus ombros. Eu tinha que trabalhar. Dr. Arnaldo, o sócio sênior do escritório de advocacia onde eu trabalhava, era um homem rigoroso com horários, mas extremamente justo. Ele sabia que eu estava passando por problemas, embora eu nunca tivesse detalhado a extensão do abuso financeiro e emocional que sofria em casa. Vesti meu melhor, conjunto de alfaiataria, um tom de verde musgo que realçava meus olhos, e fiz uma maquiagem impecável. Eu não parecia uma mulher que teve a vida virada do avesso há menos de 24 horas. Eu parecia uma mulher que tinha acabado de assumir o controle da própria narrativa. Ao chegar ao escritório no centro cívico, o movimento já era intenso. O som das impressoras, o telefone tocando e o cheiro de papel novo eram o meu santuário. Thalita, o Dr. Arnaldo quer vê-la na sala dele, disse Mariana, a estagiária, com um olhar de curiosidade. Ele pareceu preocupado quando viu as notícias. Notícias? Perguntei, franzindo o senho. No Instagram, o Otávio postou uns stories ontem à noite. Ele apagou depois, mas muita gente viu. Ele estava falando muito mal de você, dizendo que você teve um surto psicótico. Senti um frio na espinha, mas mantive a postura. Surto psicótico. O clássico recurso de homens que perdem o controle. Gaslighting. Eles tentam transformar a sua reação à falta de caráter deles em uma patologia. Caminhei até a sala do Dr. Arnaldo. Ele estava sentado atrás de sua imensa mesa de carvalho, olhando para uns documentos. Quando entrei, ele tirou os óculos e apontou para a cadeira. Thalita, sente-se. Como você está? Estou bem, Dr. Arnaldo. Resolvendo. Algumas questões pessoais pendentes, eu vi o que aquele rapaz postou. E vi também que ele marcou o escritório em algumas postagens furiosas de madrugada, exigindo que eu a demitisse por instabilidade mental. O ar pareceu faltar por um segundo. Otávio tinha ido longe demais. Ele tentou atingir o meu ganha-pão, a única coisa que me mantinha independente. Eu sinto muito por isso, Monsenhor. Eu não queria envolver o escritório. Não. Peça desculpas. Arnaldo me interrompeu, levantando a mão. Eu conheço o seu trabalho há 7 anos, Thalita. Você é a pessoa mais equilibrada e competente que já passou por este escritório. Eu respondi às mensagens dele. Respondeu? Perguntei, temerosa. Sim. Enviei uma notificação extrajudicial de calúnia e difamação em nome do escritório. E informei que, se ele mencionasse o nome desta firma ou o seu nome de forma depreciativa, novamente, nós abriríamos um processo criminal e civil que consumiria cada centavo que ele espera ganhar como engenheiro júnior nos próximos 10 anos. Ele apagou tudo em 5 minutos. Senti uma lágrima solitária escorrer, mas limpei-a rapidamente. O apoio inesperado de Arnaldo foi o lembrete de que, fora daquela bolha tóxica que Otávio e a família dele criaram, existiam pessoas que me valorizavam. Obrigada, Dr. Arnaldo. Eu não sei como agradecer. Agradeça focando no seu trabalho. E mais uma coisa, eu sei que você pagou a faculdade dele. Como advogado, eu te digo, se você tiver os comprovantes de transferência e os recibos, podemos entrar com uma ação de enriquecimento sem causa ou, no mínimo,
reaver parte desse investimento em uma partilha de bens de união estável, mesmo que vocês não fossem casados no papel. Eu não tinha pensado nisso. Eu só queria distância. Mas as palavras dele plantaram uma semente. Por que eu deveria sair no prejuízo enquanto ele desfrutava de um diploma que eu ajudei a construir? Vou reunir os documentos, eu disse, com uma determinação renovada. Saí da sala dele, sentindo que o jogo estava realmente virando. Mas, ao voltar para minha mesa, vi uma notificação no meu celular. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você acha que venceu, Thalita? Você me humilhou, me deixou sem nada. Mas você esqueceu que eu conheço todos os seus segredos. Eu sei de onde veio aquele dinheiro extra que você usou para pagar minha última parcela. E eu vou contar para o seu chefe se você não me devolver o carro e R$ 10.000 em danos morais até o final do dia. Você tem até às 18 horas. Meu sangue gelou. Dinheiro extra. Ele estava se referindo à venda das joias da minha avó que eu fiz em segredo para salvá-lo de uma dívida de jogo que ele contraiu no 3º ano da faculdade. Ele estava tentando me chantagear com um sacrifício que eu fiz por ele. A audácia dele não tinha limites. Ele não queria apenas o carro, ele queria me destruir para se sentir superior novamente. Mas ele cometeu um erro grave. Ele enviou a ameaça por escrito. Olhei para a tela, depois para a porta da sala do Dr. Arnaldo. Sorri. Otávio não entendia nada de estruturas. Ele acabava de derrubar o último pilar que o protegia da minha total e completa retaliação. A tela do celular brilhava com aquela ameaça digitada em letras frias. Mas o que Otávio não percebia era que, para um advogado experiente como o Dr. Arnaldo, aquilo não era um ultimato. Era um presente embrulhado para presente. Fiquei alguns segundos encarando a mensagem, o cursor piscando como se estivesse zombando da audácia dele. Dinheiro extra que ele mencionou, a venda do colar de esmeraldas e ouro que pertenceu à minha avó, foi o gesto mais desesperado de amor que já tive por alguém. E ele, no alto de sua ingratidão, agora tentava transformar esse sacrifício em uma arma de chantagem, sugerindo que a origem do dinheiro era ilícita ou vergonhosa. Senti um calafrio, mas não de medo. Era a adrenalina de quem finalmente entende que o inimigo acabou de entregar a própria cabeça em uma bandeja de prata. Levantei-me da minha mesa. O som dos meus saltos batendo contra o piso de madeira do escritório parecia agora o rufar de tambores de guerra. Bati na porta do Dr. Arnaldo novamente. Entre, Thalita, disse ele, sem desviar os olhos de uma petição. Doutor, o Otávio acabou de me enviar isso. Coloquei o celular sobre a mesa dele. Arnaldo leu a mensagem em silêncio. Seus lábios se comprimiram e ele soltou um riso seco, quase imperceptível. Ele deslizou os óculos para a ponta do nariz e olhou para mim com um brilho de satisfação profissional. Extorsão. Thalita. Artigo 158 do Código Penal Brasileiro. Ele está tentando obter uma vantagem econômica indevida sob ameaça de revelar um fato que ele acredita ser prejudicial à sua reputação. Além disso, ele confirmou por escrito que você pagou a última parcela da faculdade dele. Ele acabou de nos dar a prova material que precisávamos para a ação de cobrança e para o reconhecimento de união estável. Eu quero ir até o fim, Dr. Arnaldo, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu jamais imaginei. Não é mais sobre o dinheiro. É sobre ele entender que eu não sou um degrau. Excelente. Mariana, ele gritou pela estagiária, prepare uma ata notarial dessa conversa de WhatsApp imediatamente. Vamos levar isso ao cartório para garantir o valor probatório. E Thalita, preciso que você vá para casa e pegue cada extrato, cada comprovante de transferência que você fez para a conta dele ou da faculdade nesses 5 anos. Vamos montar uma planilha que vai fazer o Conselho de Engenharia questionar a idoneidade desse rapaz, antes mesmo de ele assinar o primeiro projeto. Saí do escritório por volta das 2 da tarde. Curitiba estava mergulhada naquele cinza clássico, o céu parecendo um cobertor de lã úmida que pesava sobre a Serra do Mar. Dirigi o carro, o meu carro, pago com o meu trabalho, sentindo uma estranha leveza. Passei pelo Largo da Ordem, vendo os casarões históricos e pensando em como a estrutura de um prédio precisa de manutenção constante para não ruir.
Eu negligenciei a manutenção da minha própria dignidade por tempo demais. Ao chegar em casa, o silêncio do apartamento ainda era um bálsamo. Fui direto para o escritório, o cômodo que Otávio chamava de seu, mas que eu mobiliara com cada prateleira e organizador. Abri as gavetas do arquivo de aço. Comecei a escavar nossa história financeira como uma arqueóloga de um desastre anunciado. A cada papel que eu encontrava, uma memória dolorosa ressurgia. O comprovante da matrícula do terceiro ano. R$ 2.800 que eu tirei das minhas economias de viagem. O recibo da compra dos livros técnicos. R$ 1.500 no meu cartão de crédito. A nota fiscal da revisão do carro que ele usava para ir aos estágios. R$ 1.200. E, por fim, o recibo da casa de penhores onde vendia as joias da vovó. Aquelas joias eram a única coisa que me restava de uma mulher que me ensinou que o caráter de uma pessoa é o seu bem mais precioso. Vê-las descritas em um papel timbrado de uma loja de penhores no centro, por um valor irrisório perto do valor sentimental, me fez chorar. Mas não era o choro da derrota, era o choro da purgação. Otávio usou o brilho daquelas esmeraldas para terminar o curso e agora queria me apagar. Organizei tudo em pastas transparentes. Nomeei cada uma. Educação, transporte, moradia. Eu era meticulosa. Enquanto eu grampeava os documentos, meu celular não parava de vibrar. Eram mensagens de amigos em comum, pessoas que viram os stories dele na noite anterior. Algumas mensagens eram de apoio, outras carregadas de uma curiosidade mórbida. Respondi a poucas. Eu não queria vencer na arena pública do Instagram. Eu queria vencer onde as decisões têm força de lei. Às 17h45, 15 minutos antes do prazo da chantagem dele expirar, o interfone tocou. Dona Thalita? É o senhor Vanderlei. Tem um rapaz aqui na frente, um tal de Rodrigo. Ele diz que veio buscar umas coisas a mando do senhor Otávio. Rodrigo era o melhor amigo de Otávio, um cara que sempre me tratou com uma condescendência irritante, como se eu fosse apenas o suporte técnico da vida do amigo talentoso. Pode deixá-lo subir, se o senhor Vanderlei, mas diga que ele só pode entrar se eu permitir. Fiquei esperando atrás da porta. Quando o som do elevador anunciou a chegada dele, abri a porta apenas o suficiente para que ele me visse. Rodrigo estava com uma cara de poucos amigos, segurando uma mochila vazia. Vim buscar o controle do carro e a chave reserva que o Otávio disse que ficaram aqui. E ele disse que você tem um dinheiro para entregar para ele, disse Rodrigo, sem nem me cumprimentar. Rodrigo, você é testemunha do que está prestes a acontecer? Perguntei, pegando um envelope pardo grosso que eu havia preparado. Eu só vim buscar o que é dele, Thalita. Ele disse que você deu a louca e roubou o carro. Pois diga ao seu amigo que o que é dele está aqui dentro. Entreguei o envelope. Rodrigo abriu, esperando encontrar notas de R$ 100. Em vez disso, encontrou uma cópia da notificação extrajudicial assinada pelo Dr. Arnaldo. Uma cópia da ata notarial da chantagem dele e uma planilha detalhada, somando R$ 87.450,32. O valor total que investi na formação dele, corrigido monetariamente. O que é isso? Rodrigo perguntou, confuso. É a conta, Rodrigo. Diga ao Otávio que o prazo de 18 horas que ele me deu foi muito útil. Usei esse tempo para protocolar a queixa por extorsão. Se ele ou qualquer pessoa da família dele, incluindo a perfeita Isabela, se aproximar de mim, do meu local de trabalho ou deste prédio, a polícia será acionada imediatamente e diga a ele que o carro está sendo rastreado. Se ele tentar qualquer coisa, o veículo será bloqueado remotamente pela seguradora, que já está sob meu aviso. Rodrigo olhou para os papéis, depois para mim. Ele parecia ter visto um fantasma. Talvez tenha percebido que a simples secretária tinha garras de aço. Vocês são loucos, ele resmungou, dando um passo atrás. Não, Rodrigo. Loucura foi ele achar que a inteligência dele era superior à minha honestidade. Agora saia. Fechei a porta e girei a chave. O som do metal se encaixando foi o ponto final de um parágrafo longo e tortuoso da minha vida. Mas eu sabia que o ataque final de Otávio não seria físico ou legal. Ele usaria a única coisa que ainda lhe restava, a influência social dos pais e a imagem de vítima perante o círculo de engenharia da cidade.
Eu precisava de uma última peça no meu tabuleiro. Precisava que o mundo soubesse quem era o novo engenheiro civil que Curitiba estava prestes a contratar. E eu sabia exatamente quem era a maior autoridade no setor de infraestrutura da cidade. Alguém que não tolerava desonestidade e que, por coincidência, era um dos clientes mais antigos do escritório do Dr. Arnaldo. Sentei-me à mesa, abri o notebook e comecei a redigir uma carta. Não era uma denúncia anônima. Era a verdade, nua e crua, acompanhada de provas. O castelo de Otávio tinha sido construído sobre areia movediça e eu estava prestes a liberar a comporta. A neblina em Curitiba naquela manhã de sexta-feira era tão densa que os prédios do centro cívico pareciam flutuar em um mar de fumaça branca e gélida. O ar estava saturado de umidade e cada respiração trazia o frescor metálico característico do inverno paranaense. Eu estava sentada na minha mesa no escritório, observando o vapor que subia da minha caneca de chá de camomila. Meus olhos estavam fixos na tela do computador, onde um arquivo PDF intitulado Dossiê de Idoneidade Financeira e Ética, Otávio L.S., estava aberto. Aquele documento era o resultado de 48 horas de um trabalho meticuloso. Eu não havia dormido mais do que 4 horas por noite. Cada extrato bancário, cada troca de mensagem em que ele admitia ter usado meu dinheiro para cobrir rombos de apostas online e a prova incontestável da tentativa de extorsão que ele cometera contra mim estavam ali, organizados com a precisão de um projeto estrutural. Eu sabia que, no mundo da engenharia civil de alto padrão em Curitiba, a reputação era tudo. Um sobrenome tradicional podia abrir portas, mas uma mancha de desonestidade e falta de caráter podia transformá-las em muros de concreto intransponíveis. Você tem certeza disso, Thalita? A voz do Dr. Arnaldo surgiu à minha esquerda. Ele segurava uma pasta de couro e me olhava com uma mistura de preocupação paternal e respeito profissional. Uma vez que enviarmos isso para o Conselho Regional e para os principais escritórios de infraestrutura, não haverá volta. O futuro dele como engenheiro nesta cidade estará, na melhor das hipóteses, seriamente comprometido. Ele não teve dúvidas quando decidiu me humilhar diante de todos na formatura, doutor. Respondi, sentindo o calor da caneca aquecer minhas palmas frias. Ele não teve dúvidas quando tentou me chantagear, usando um sacrifício que eu fiz por ele. Otávio acredita que pessoas como eu são descartáveis. Ele precisa aprender que toda estrutura desequilibrada acaba por ruir sobre o próprio peso, e a estrutura dele é feita de mentiras e egoísmo. Arnaldo assentiu lentamente. Então, faça. O e-mail para o engenheiro Albuquerque já está pronto. Na sua caixa de saída, certo? Sim. Albuquerque é o maior empregador do setor no estado. Se ele souber que o novo contratado dele, porque eu sei que o Otávio já tinha uma promessa de vaga lá, é alguém capaz de extorquir a própria parceira e esconder dívidas de jogo, ele não o deixará assinar nenhum projeto de calçada. Respirei fundo e cliquei em enviar. O som do clique do mouse ecoou no escritório silencioso, como o disparo de uma largada. O projétil estava no ar. Cerca de 1 hora depois, o interfone da recepção tocou de forma estridente. Mariana, a estagiária, atendeu e sua expressão mudou instantaneamente de calma para puro pavor. Dr. Arnaldo, Thalita, tem um senhor aqui fora. Ele está muito alterado. É o senhor Geraldo, o pai do Otávio. Senti um frio na espinha, mas não era medo. Era o reconhecimento de que o confronto final havia chegado. Senhor. Geraldo era um homem que exalava o poder do dinheiro antigo. Ele era dono de uma transportadora e movia-se pelo mundo com a arrogância de quem acredita que o mundo deve lhe pedir licença. Deixe-o entrar, Mariana, eu disse, levantando-me e ajeitando meu blazer. Geraldo entrou na sala como uma força da natureza, batendo a porta com tanta violência que os quadros na parede vibraram. Ele vestia um sobretudo de lã caríssimo, mas seu rosto estava vermelho de fúria, os olhos injetados de sangue. Onde está aquela garotinha insolente? Ele rugiu, ignorando o Dr. Arnaldo e fixando o olhar em mim. Você perdeu o juízo, Thalita. O que você pensa que está fazendo enviando aquelas mentiras para o Albuquerque?
Você sabe quem eu sou nesta cidade? Eu sei exatamente quem o senhor é, Geraldo, respondi, mantendo a voz num tom baixo e controlado, o que parecia irritá-lo ainda. Mas o senhor é o homem que criou um filho para ser um parasita emocional e financeiro. O senhor é o homem que permitiu que eu pagasse as contas do Otávio por 5 anos, enquanto o senhor fingia que ele era um exemplo de sucesso para os seus amigos do Graciosa Country Club. Cale a boca, ele gritou, aproximando-se da minha mesa. Eu vim aqui para resolver isso como homens de negócios resolvem. Quanto você quer? Diga o preço. Eu sei que tudo isso é teatro para conseguir uma indenização maior. 10 mil? 50 mil? Eu assino o cheque agora e você envia uma retração imediata dizendo que tudo foi um erro, um surto de ciúmes. Arnaldo deu um passo à frente, cruzando os braços. Senhor Geraldo, o senhor está em um escritório de advocacia. Sugiro que mude o tom e guarde o talão de cheques. O que a Thalita enviou não são mentiras. São fatos documentados. E a tentativa de suborno que o senhor está fazendo agora só reforça o caráter da família que o Otávio representa. Geraldo soltou uma risada de escárnio, mas havia um tremor em suas mãos que ele não conseguia disfarçar. O desespero estava começando a vazar pelas frestas da sua armadura de elite. Você acha que esse advogadozinho vai te proteger, Thalita? Eu posso destruir a carreira de vocês dois com um telefonema. O Albuquerque é meu amigo. Pessoal há 30 anos. Engraçado o senhor dizer isso, eu disse, pegando meu celular e mostrando a tela para ele. Porque o senhor Albuquerque acabou de responder ao meu e-mail. Ele disse que preza pela ética acima de qualquer amizade e que o processo de contratação do Otávio foi suspenso por tempo indeterminado até que todas as provas de extorsão sejam esclarecidas na justiça. Ele também mencionou que não admite pessoas com vício em apostas lidando com os orçamentos milionários da empresa dele. Geraldo empalideceu. O golpe havia atingido o alvo. A vaga no escritório de Albuquerque era o passaporte de Otávio para a vida de luxo que ele tanto desejava e que a família dele já não conseguia mais sustentar totalmente. Você destruiu a vida dele, ele sussurrou, a voz agora rouca, perdendo a força. Ele está trancado no quarto. A Regina não para de chorar. A Isabela terminou com ele assim que soube da confusão com a polícia. Ela disse que não quer o nome dela ligado a um escândalo de secretária. A Isabela fez o que a família de vocês faz de melhor. Descartou o que não é mais útil, eu disse, sentindo uma pontada de pena. Não dele, mas da pessoa que eu costumava ser. Eu não destruí a vida do seu filho, Geraldo. Eu apenas parei de sustentá-la. A vida dele era um cenário de papelão que eu ajudava a manter de pé. Agora, ele terá que aprender a construir algo real, tijolo por tijolo, se é que ele é mesmo o engenheiro que diz ser. Você vai pagar por isso, ele disse, mas a ameaça soou vazia, como o vento soprando em um prédio abandonado. Nós vamos processar você por danos morais. Sinta-se à vontade, Arnaldo interveio. Mas lembre-se de que, no processo, todas as dívidas do senhor, inclusive as de jogo que o Otávio tentou esconder, virão a público. Será uma leitura fascinante para os seus credores e para a alta sociedade curitibana. Geraldo não disse mais nada. Ele se virou e saiu do escritório. Seus passos não eram mais firmes, mas pesados de uma derrota que ele nunca imaginou sofrer de alguém que ele considerava inferior. Quando a porta se fechou, o silêncio retornou. Olhei para Mariana, que estava boquiaberta na recepção, e depois para o doutor. Arnaldo, eu fiz certo? Perguntei, sentindo o peso do cansaço finalmente me atingir. Você fez o necessário, Thalita. Às vezes, para construir algo novo, é preciso demolir o que está condenado. Sentei-me novamente. Eu sabia que a jornada ainda não tinha acabado. Havia o processo judicial pela frente, a partilha do que tínhamos e a reconstrução da minha própria vida. Mas, ao olhar pela janela e ver que a neblina começava a se dissipar, revelando o azul pálido do céu, senti que a visibilidade da minha vida estava voltando. Eu não era mais a namorada que esperava na sombra. Eu era a mulher que tinha sobrevivido à tempestade e que agora possuía as chaves do próprio destino. Mas havia uma última coisa. Um envelope que chegou pelo correio minutos depois da saída de Geraldo. Um envelope com o logotipo da faculdade de Otávio. Abri-o com curiosidade.
Era uma notificação interna, devido às denúncias de comportamento antiético e ao uso de documentos financeiros de terceiros sem autorização para o pagamento de taxas. O diploma dele estava sob revisão administrativa. O cheque-mate não foi meu. Foi a própria vida cobrando a conta. 6 meses haviam se passado desde aquela noite chuvosa em que as luzes da viatura refletiram o fim da minha vida como coadjuvante. Curitiba agora respirava o frescor da primavera. Os ipês amarelos, marca registrada da nossa cidade, começavam a explodir em flores, tingindo as calçadas de um dourado vibrante que parecia zombar da cinza melancolia do inverno. Eu caminhava pela rua 15 de novembro, sentindo o sol suave aquecer meu rosto. O barulho dos artistas de rua e o burburinho constante das pessoas no calçadão não me incomodavam mais. Pelo contrário, eu me sentia parte daquela pulsação. Eu não era mais um fantasma escondido atrás dos sonhos de outro homem. Eu estava a caminho do Fórum Cível. Hoje seria a audiência final do processo de reconhecimento e dissolução de união estável, acumulada com a ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Graças à estratégia impecável do Dr. Arnaldo e aquelas mensagens de áudio e texto em que Otávio, em seus momentos de embriaguez e arrogância, admitia que eu era o seu banco particular. O caso estava praticamente ganho. Mas eu não ia lá apenas pelo dinheiro. Eu ia para assinar o obituário oficial da minha submissão. Ao entrar na sala de espera, avistei a família tradicional. O contraste era gritante. Geraldo não usava mais os sobretudos de lã italiana. Vestia um terno visivelmente gasto e parecia ter envelhecido 10 anos. Regina, a mulher que me chamava de insignificante, estava sentada em um banco de plástico, mãos inquietas apertando uma bolsa que já não era da última coleção. E Otávio, ele estava sentado num canto, evitando o olhar de todos. O porte de príncipe da engenharia tinha desaparecido. Ele usava um uniforme de uma empresa de manutenção predial de pequeno porte. Soube por amigos em comum que, após o escândalo com o engenheiro Albuquerque e a suspensão do registro profissional pelo conselho devido às irregularidades éticas, ele não conseguiu emprego em nenhum grande escritório do Paraná. O nome dele estava queimado no concreto da cidade. Quando nossos olhos finalmente se cruzaram, não senti raiva. Senti uma paz profunda e, surpreendentemente, um pouco de náusea, como se olhasse para uma comida que um dia me intoxicou. Thalita, ele disse, a voz fraca, quase um sussurro. Podemos conversar antes de entrar? Tudo o que temos a dizer um ao outro está nos autos do processo, Otávio. Respondi, mantendo a voz firme e clara. Não sobrou nada para o papo de corredor. Meus pais estão perdendo a casa, sabia? Ele continuou, ignorando minha recusa. O meu pai tinha dívidas que eu não conhecia. E agora que eu não ganhei a vaga no Albuquerque, tudo desmoronou. Isabela me bloqueou em tudo. Ela disse que eu era um investimento ruim. Você realmente conseguiu o que queria. Você nos destruiu. Dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós apenas o suficiente para que meus olhos fixassem os dele. Eu não destruí nada, Otávio. Eu apenas parei de carregar o peso de um castelo que vocês nunca ajudaram a construir. Vocês caíram porque a fundação de vocês era feita de soberba e o telhado de mentiras. Eu apenas saí de baixo antes que o desabamento me matasse. Se o seu pai deve dinheiro e se você não tem emprego, é consequência das escolhas de vocês. Eu apenas escolhi, finalmente, a mim mesma. A porta da sala de audiência se abriu. O juiz foi direto ao ponto. Diante das provas documentais, os recibos da faculdade, os extratos bancários, a venda das joias da minha avó e, crucialmente, a tentativa de extorsão por mensagem. A sentença foi favorável. O juiz reconheceu a união estável e determinou que Otávio deveria me ressarcir metade do valor investido na formação dele, além de uma indenização por danos morais. Como ele não tinha liquidez, o juiz determinou a penhora de parte do salário dele e de bens remanescentes da família que ainda estivessem em seu nome. Ao sair da sala, Regina tentou me abordar, as lágrimas borrando a maquiagem barata. Você não tem coração, menina. Deixar um homem como o Otávio nessa situação. Você sabe o quanto ele sofreu para se formar.
Eu sei exatamente quanto custou, Regina, respondi sem parar de caminhar. Eu tenho cada nota fiscal para provar. Talvez agora ele aprenda o valor do trabalho, já que o valor do caráter ele nunca conheceu. Saí do fórum e respirei fundo o ar da tarde. O Dr. Arnaldo me acompanhou até o estacionamento. Parabéns, Thalita. Você foi uma das clientes mais resilientes que já tive. O que vai fazer agora com o valor da indenização? Vou investir na minha própria graduação, doutor. Vou cursar gestão financeira. Quero abrir minha própria consultoria para mulheres que, como eu, se perderam financeiramente tentando salvar parceiros que não queriam ser salvos. Quero usar a minha dor para pavimentar o caminho de outras. Voltei para o meu novo apartamento. Ele era menor do que o anterior, mas ficava em um andar alto, com uma vista deslumbrante da Serra do Mar. Era um espaço só meu. Cada móvel, cada livro na estante, cada planta na varanda tinha sido escolhido com a alegria de quem se redescobre. Preparei um chá e sentei-me para ver o pôr do sol. Lembrei-me da sinopse da minha vida até ali. O título sensacionalista que eu poderia dar a esse capítulo final seria A Mulher que Aprendeu a Dizer, Eu Entendo, para o Fim, e Eu Mereço, para o Recomeço. A cena chocante que Otávio encontrou ao voltar para casa, naquele dia, as caixas na calçada e a porta trancada, não foi apenas uma vingança, foi um ato de autodefesa. Foi o momento em que a secretária comum provou que era ela quem mantinha a estrutura toda de pé. Hoje, Otávio é apenas um nome em um processo judicial arquivado no meu computador. Eu, por outro lado, sou a engenheira da minha própria felicidade. E me acreditem, essa estrutura é a prova de qualquer tempestade. Olhei para o porta-retratos na estante. Não havia fotos de casais. Havia apenas uma foto minha, sorrindo diante do espelho, com o colar de esmeraldas que consegui recomprar da casa de penhores com o meu primeiro bônus após a separação. As joias da vovó voltaram para casa, e eu também.